Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, cria uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação e a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Bem, senhores, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa aí de Química. Essa semana vai ser uma aula diferenciada. Por quê? Porque nós estamos vivendo a Semana Mundial da Água. E a ONU decretou que o Dia Mundial da Água, isso já tem alguns anos, fosse sempre o dia 22 de março. E, portanto, como 22 de março vai ser no próximo domingo, a gente antecipou essa ideia e vai bater um papinho hoje sobre água com você. Primeiro porque a água é um dos grandes problemas que a gente está tendo em termos de Brasil em alguns estados, ou por motivo de seca, ou por motivo de falta de chuva onde tem que chover, por motivo da falta de água levando a uma falta de produção de energia e pelos problemas, como essa semana você deve ter visto, uma reportagem que o aumento de quase 60% dos rios poluídos e rios que estão em condições de não mais se conseguir fazer o tratamento para o aproveitamento dessa água. Então a gente vive um momento de crise no país, um momento que já é vivido por muitos países há algum tempo. Então a gente vai bater um papo sobre água e mostrar para você algumas questões que o vestibular costuma cobrar efetivamente sobre água. Se você parar para pensar, a prova do Enem de 2008 foi de cabo a rabo água. O tema da redação foi água. 2009, a primeira prova anulada, por causa do vazamento de gabarito, a primeira questão de química era sobre água, tratamento de água. Daí para frente, basicamente você envolve questões de tipo de água, tratamento de água e energia. Então a gente vai focar hoje nessa aula, discutir com você um pouco sobre água e necessariamente energia. A gente sabe que a água hoje, como está anunciando, é um dos nossos maiores bens, um dos nossos maiores problemas. A água é o constituinte mais característico da Terra. Ingrediente essencial da vida, a água é talvez o recurso mais precioso que a Terra fornece à humanidade. Embora se observe pelos vários países do mundo, afora tanta negligência e tanta falta de visão com relação a este recurso, é de se esperar que os seres humanos tenham pela água um grande respeito. Lembra, países como Israel já está há mais de 10 anos sem água. Israel vive hoje de 40% de dessalinização da água do mar, 60% da água de reuso e outros países iguais. Uma das grandes problemáticas do Oriente Médio não são guerras religiosas, mas guerras hídricas. Só um rio passa por lá e quem controlar o rio, controla o Oriente Médio. Então a gente começa a ver com outras perspectivas que o problema da água é extremamente agravado. Países se preocupam com isso. O Japão, por exemplo, na última Copa que ele participou, o que ele fez? Refez os estádios. Por quê? Porque ele transformou a cobertura de todos os estádios que ele construiu em captadores de água da chuva. Toda essa água é recolhida nos cantos do estádio e levadas para a parte de baixo, acumuladas, e cada estádio é uma estação de tratamento da água, para gerar água tratada e boa para toda a região em volta do estádio. Esse é um país que se preocupou e fez algo para melhorar a sua coletagem de água e tratar ela com respeito e cuidado para a população. Fora eles, poucos são os países que têm se preocupado efetivamente com isso. Mas nós começamos a ter uma visão mais direcionada para isso. E é importante, então, conversar sobre alguns aspectos fundamentais dessa água. Que procure manter seus reservatórios naturais e salvaguardar sua pureza.
Temos hoje alguns aquíferos dos mais importantes do nosso país. Cerca de 17% da água do mundo em cerca de aquíferos estão aqui. É importante que a gente conserve isso e guarde. É incrível como São Paulo vive um problema tão grave hídrico e meia São Paulo está em cima do aquífero Guarani. Se você reaproveitasse esse aquífero, poderia melhorar muito a situação de São Paulo hoje usando essa reserva de água, que é, para eles, uma emergência, pode ser uma solução. De fato, o futuro da espécie humana e de muitas outras espécies pode ficar comprometido. Já está, essa imagem de mar me lembra muito o que a gente está fazendo destruindo os oceanos do mundo. Só para você ter uma ideia, hoje, os dados dos últimos 5 anos, só a África joga 850 milhões de metros cúbicos de esgoto ano no oceano. Você imagina se só a África joga esses milhões de metros cúbicos de esgoto, o que os outros países não jogam? E necessariamente, se continuar nesse ritmo, vai chegar um dado momento que a vida marinha vai se extinguir e que a gente não poderá, como Israel faz, dessalinizar a água do mar, porque os métodos de dessalinização não preveem o nível de esgoto que está chegando à água do mar. Então, há uma preocupação muito grande e a gente tem que começar a olhar com outros olhos para toda essa relação com a água. A menos que haja uma melhora significativa na administração dos recursos hídricos terrestres. Tecnicamente, como é que está essa distribuição? Hoje, 3/4 do seu planeta tecnicamente são cobertos por água, porém isso compõe 97% de toda a água existente no planeta. Os 3% que sobram são mensurados da seguinte forma: vou discutir apenas 3% da água que se encontra para utilização. 70% estão na forma de geleiras e icebergs. Por isso, de vez em quando, você vê um sheik do Oriente Médio mandar rebocar um iceberg para poder, mesmo com a perda no caminho, aproveitar o máximo de água por um período de tempo. E essa vai ser, talvez, a saída estratégica para alguns países no futuro, porque ainda tem água lá, embora, com o problema desafetado dos climas do mundo, você já começa a ter uma sequência de icebergs já há mais de 20 anos derretendo e se misturando na água do mar. Isso é um agravante às mudanças climáticas do mundo. Por outro lado, 1% apenas estão distribuídos nos continentes em rios, lagos, debaixo do solo e o biota geral. Isso é muito pouco em relação ao que o mundo precisa. Leva em consideração que muitos rios e lagos estão hoje altamente contaminados, e isso é sério. E 29% estão em aquíferos. Desses 29%, nós detemos quase 15%. Então a gente relativamente está bem se não entregar essa água toda para estrangeiros e multinacionais. Isso é uma preocupação outra que devemos ter. Ciclo da água. Basicamente, o ciclo da água se compõe de 3 etapas fundamentais. As precipitações na forma de chuva, e a gente prefere que seja no lugar certo. A evaporação e a evapotranspiração, que acontece a partir de oceano, continente e todos os seres. E o transporte desse vapor para as regiões onde essa água deve precipitar. Basicamente, esse é o ciclo completo que a água sofre. Em outras palavras, a água tem que precipitar do céu como chuva ou neve, a maior parte caindo no mar. Retorna à atmosfera através de evaporação e uma parte de água que cai na terra é retida e absorvida pela vegetação ou outros organismos. A maior parte corre para o mar, de volta ou infiltrada ou via rios e lagos. Então a gente observa que é necessário que esse ciclo esteja sempre se concluindo para que a gente possa repor toda essa água que é utilizada com frequência. Na direção inversa, o vapor d'água é levado do oceano para a terra, para o continente, de forma que você possa completar o ciclo, como eu falei, e fazer precipitar no lugar correto. Como você pode ver nesse esquema, o que você percebe é que diariamente oceanos, rios, lagos, mares evaporam parte dessa água, levando para as nuvens. A partir daí, você tem que conduzir essas nuvens para o interior, para que você possa, então, precipitar na região de interior para repor lençóis freáticos,
para repor rios e lagos, para repor a água, principalmente hoje, de muitas represas que se funcionam como hidrelétricas. A partir daí, você tem uma contribuição de todas as espécies na chamada evapotranspiração, que com isso liberam vapor d'água, contribuindo no processo de evaporação. Para você ter uma ideia, hoje, dados da UFRJ, a gente emana por ano 400 trilhões de toneladas de vapor para a atmosfera. 300 trilhões é o oceano, 100 trilhões o continente. Juntando tudo que basicamente sobe, por isso que quando chove, chove, porque é muita água, vapor que sobe aqui. E nessa situação, você tem aqui a evaporação natural e completando o escoamento para o subsolo e para os aquíferos e outras regiões dessa água. Alguma parte dessa volta subterraneamente para o mar, a outra parte, a partir de rios, chega no oceano de qualquer maneira. Então, com isso, você tem uma visão completa de como é que funciona esse ciclo da água. Recentemente, o Enem botou uma questão discutindo 6 afirmações sobre o ciclo da água, perguntando se as espécies contribuíam, perguntando se o continente e o oceano vão necessariamente contribuir, até fazia uma questão errônea, dizendo que o continente contribuía com maior quantidade de vapor que o oceano. Questão de 2012, necessariamente envolvendo o ciclo da água. Daí mais um esqueminha típico, você encontra vários por aí, interessante você estar a par disso. Agora é interessante aqui, que quando você pensa quimicamente, essa parte de evaporação, transpiração e evapotranspiração é sempre um processo de absorção de calor, por isso um processo endotérmico. Por outro lado, a formação de nuvens naturalmente, mas o resfriamento dessa região atmosférica faz com que você tenha uma condensação. E a condensação faz com que a água precipite. Essa condensação é sempre uma mudança de fase exotérmica. Hoje você também tem muitas questões que discutem essas mudanças de fase em termos de absorver ou liberar calor. O vai e vem da água, essa é uma foto praticamente dos nossos aquíferos, aquífero Guarani. Interessante de um aquífero, que é bom você guardar, porque você já viveu questões dessa, por exemplo, em 2006 no Enem, onde esse aquífero tem uma região mais profunda, onde você normalmente tem uma baixa qualidade de água, uma excelente qualidade de água, desculpe-me, que é a região que você tem menor proporção de sais dissolvidos. E tem uma região do aquífero que você tem maior ênfase a sais e substâncias dissolvidas, algumas das quais tóxicas. Então, embora o aquífero seja um grande depósito de água, uma parte dele é extremamente interessante ter e usar diretamente. A outra parte teria que ser tratada para que a gente pudesse utilizar. É sempre interessante ter essa visão do aquífero. A gente pode achar que todo o aquífero é água potável e ele não é. Muitas partes de alguns aquíferos são bem pouco utilizadas da forma direta como está. Teriam que ser tratadas para isso. E isso é uma preocupação, ainda ter que tratar esse aquífero. Outra coisa que assusta muito em termos de água é a questão da poluição. Hoje, por uma questão de praticamente todas as cidades ribeirinhas jogarem seus dejetos em rios próximos, e rios, sem sombra de dúvidas, vão sempre se encontrar no mar e acabam detonando o mar também. Você, além disso, tem indústrias, agricultura e todo tipo de estrutura de trabalho agropecuária, industrial, que joga dejetos na água dos rios. É interessante lembrar que se não houver uma fiscalização séria para que essas indústrias, essa agricultura, trate os seus dejetos para que não os lance se forem muito danosos ou se lançar tratados para que você diminua o nível de sujeira desses rios. Essa semana mesmo, citei isso no início da aula de hoje, você teve algumas reportagens mostrando o quanto a qualidade da água desses rios caiu devido ao aumento de poluição e ao longo do seu trajeto, estruturas que estão jogando tanta coisa, como por exemplo o Tietê em São Paulo, que hoje praticamente não é mais aproveitável, devido à alta
quantidade de dejetos, poluições e substâncias que jogam dentro do seu interior. Então, é muito importante atenção para isso. Se a gente não parar com isso agora ou não controlar, a gente vai ficar, segundo a ONU, antes de 2025, sem água com capacidade de ser tratado. Quando ela fala que a água vai acabar, é uma metáfora, porém uma metáfora muito possível de acontecer se a gente não conseguir controlar para que tenhamos ainda técnicas para o tratamento dessa água. Senão, ficaremos efetivamente sem água, com certeza. Essa questãozinha foi interessante sobre uma região de Belém que dependia de um rio e só tem água a partir desse rio. Não há água tratada, não há disponibilidade de água. Então, dessas 39 ilhas qual formato Belém, você tem alguns rios que necessariamente abastecem a cidade. Esse rio, em particular, que ele cita, faz com que você observe que precisa da água dele para ser consumida. Então, não adianta poluir que você vai ter que consumir. Só que se observou que, ao longo de um tempo, a água desse rio estava causando doenças nas pessoas. Então, o texto trata basicamente disso. E aí, ele pergunta a você, qual seria o procedimento mais adequado para tratar a água dos rios a fim de atenuar os problemas de saúde? Se ele não dissesse sobre os problemas de saúde, raciocina comigo. Tem duas coisas que se deve fazer com a água para que ela possa ser tratada. Retirar as partículas em suspensão, e o melhor método para isso hoje ainda é filtrar, e retirada de micro-organismos. Se for uma região carente onde não se possa montar um tratamento adequado, a fervura é a sua melhor opção para a retirada de micro-organismos. Mas como ele propõe que você faça um tratamento adequado, a cloração é a única opção que você tem. Não se esqueça que o cloro usado para a água de consumo, ele deve ser uma substância apolar, o Cl2, não se dissolver na água, mas ter, como ele tem, ação bactericida. E por isso, clorar é a opção mais completa. Caso não haja possibilidade do processo de cloração, porque devido a um processo de tratamento adequado, um local adequado, ferver nas residências é a outra opção que você poderia ter. Na FUVEST, algum tempo atrás, essa questão caiu, parecida, e nessa questão parecida, a resposta era a fervura e não a cloração. Fica atento a isso. Outra coisa importante ainda em termos de poluição, que a gente tem que ter acesso, é bom você puxar na internet, se tem qualquer imagem no Google, você acha, cada lixo que a gente joga na água, em qualquer lugar, dependendo do lixo, ele vai levar milhares de anos para se decompor. Você vê aqui alguns exemplos, uma garrafa PET, cerca de 650 anos, uma lata de alumínio, 200 anos. Então você percebe que não adianta pensar em acúmulo de lixo, esse lixo vai passar, vai embora, não vai se decompor rápido, vai demorar muito tempo. E esse acúmulo, imagina se cada 50 milhões de pessoas que você tem numa pequena região joguem uma lata no lixo ou no rio. São 50 milhões de latas. Acabou com o rio. E assim por diante. Então a preocupação grande é jogar lixo em mar, rios ou regiões da própria cidade. Você entope bueiros, entope tudo e quando a cidade chove, enche as inundações que a gente tem tido. Então há uma preocupação não só em cuidar da água, tratar essa água, como também como lixo, para que esse lixo não acabe resultando em acidentes sérios, seja na cidade, seja em rios, em lagos, no próprio mar. E outra preocupação aqui, além do lixo, o esgoto de uma forma geral. Controlar para que não se jogue em grande quantidade. Em termos de química, essa água tem alguns pontos que precisamos conversar e trabalhar. Já que a gente vai falar sobre água, vamos trabalhar quimicamente essa ideia. A água, então, é uma molécula formada a partir de ligações covalentes entre hidrogênios e oxigênios. Automaticamente, como hidrogênio e oxigênio apresentam uma nítida diferença de eletronegatividade e a angularidade da molécula, você então vai ter uma molécula polar.
essa polaridade que a água tem facilita essa água a dissolver um número grande de substâncias, fazendo com que ela seja, muitas vezes, chamada de solvente universal. A outra coisa é, sendo o oxigênio muito eletronegativo, o lado negativo dessa estrutura é muito forte a atração. Então é muito comum, com algumas moléculas específicas, a água formar as chamadas pontes de hidrogênio. Então o que a gente vai ver é justamente uma análise geral dessa qualidade, dessas virtudes, vamos botar dessa forma, que a água tem. Como uma amiga minha fala, as propriedades emergentes que essa água possui. Sólido, líquido e gasoso são os 3 estados fundamentais em que eu encontro essa água. Nas geleiras, água, forma de vapor, muito comumente encontrada. Dentro das características gerais, você vai ter H2O, HOH, a fórmula molecular, a densidade em torno de 1, trabalhando em grama por mililitro, ponto de fusão 0 graus ou 32 Fahrenheit, ponto de ebulição 100 ou 212 Fahrenheit. Interessante que, enquanto substância pura, ela e qualquer outra terão sempre uma temperatura de fusão e ebulição constante. Se uma determinada água, ao ferver, por exemplo, não ferver numa temperatura constante, tenha certeza que ela não está pura. Ela está misturada com algum outro material. Esse é um outro ponto de questões que às vezes são cobradas da gente aí. Em termos gerais, dentre as propriedades anômalas ou incomuns da água, ela tem excelentes pontos de alta tensão superficial, bom solvente, ela tem uma densidade fantástica em 4 graus Celsius. Observa que necessariamente a água, quando vem resfriando, ela tem uma temperatura anômala a 4 graus Celsius, onde ela sofre o maior ponto de contração da mesma. E como tem maior contração, as moléculas vão estar mais juntas e ali ela tem a sua maior densidade. A partir disso, aumentando a temperatura ou continuando a diminuir, ela volta a ter uma expansão. Mas ali ela terá o maior ponto crítico da mesma. Daí, uma das características anômalas da água, que leva, entre outros, lá na biologia, a você reparar a beleza dela ao congelar, só congelar a superfície de lagos e rios, fazendo com que a vida marinha continue necessariamente no interior da mesma. Outra coisa interessante, muito usada a nível de suor, para regulação térmica. Então você olha a água como nós temos, uma das substâncias mais fantásticas e necessárias à vida, a todo tipo de vida. O uso da água da agricultura, isso foi uma questão do Enem, há algum tempo atrás. Ele começou a falar da importância da água, como a água é usada para a agricultura, para a indústria, foi dando valores. O Enem costuma fazer isso, textos grandes, textos que às vezes você pode achar que está se perdendo. Tenta olhar o que é importante daquilo. Faça uma leitura geral quando o texto for grande. Se tiver dados como esse tem, sublinha. Se for necessário, volte. Se não for, passa adiante. A partir de todo o texto que ele deu, ele vai perguntar a você o seguinte: qual seria a alternativa correta? O que a gente tem no geral, pensando em ciclo da água, evaporação, condensação. Pensando no uso da água em indústria e agricultura, há um consumo muito grande, há uma contaminação na parte final, devolvendo à água muita sujeira. De uma forma geral, ele discute o ciclo da água. Então ele fala assim: a evaporação e a transpiração são exemplos de fenômenos químicos? Não. Evaporação, mais fácil de ver, processo físico de mudança de estado do líquido para o gasoso, natural, então é físico, não é químico. A evaporação, para que alguém evapore, ou necessariamente entre ebulição, é preciso absorver calor. Então isso é sempre um processo endotérmico e não um processo que libera calor. Em uma molécula de água, há átomos dos elementos oxigênio e hidrogênio, correto? 2 hidrogênios e 1 oxigênio, ainda agora falamos isso naquela apresentação de composição. E o tipo de ligação interatômica é covalente, falamos ainda agora. Lembra que tanto o hidrogênio quanto o oxigênio são ametais. Se eles são ametais, fazem ligação por compartilhamento de elétrons. Então, com certeza, é uma ligação covalente ou molecular.
Então essa aí tem toda a cara de ser a resposta da questão. Agora observa que ele botou aquele texto todo e nada daquele texto era necessário para a questão. É um conhecimento de mudança de fase, de ser absorção ou liberação de calor e das características da molécula da água. Isso bastava para o seu conhecimento, ok? Então fica atento, porque às vezes é um desperdício de tempo perder com alguns textos. Você sentir que o texto denota muita informação diferenciada, deixa ele de lado, vai para o enunciado e procura ver o que é importante realmente. E daqui a pouco a gente está de volta. ProEnem é uma plataforma com tudo o que você precisa para vencer no Enem. A vitória em concursos é a soma de conteúdo, treinamento, apoio e motivação. E tudo isso você encontra aqui. São mais de 250 horas em videoaula com os melhores professores, além de 2 aulas ao vivo diariamente com muita interação. 4 simulados ao ano e uma redação, comentada e corrigida todo mês. Além, é claro, de um caderno de exercícios no modelo Enem com gabaritos comentados. Monitorias semanais e vídeos com exercícios resolvidos por competências e habilidades da matriz de referência do Enem. Além de um blog com notícias e atualidades. Preparamos também eventos especiais nas vésperas das principais provas, entrevistas com alunos que venceram no Enem e palestras com especialistas sobre técnicas e táticas para você se dar super bem no Enem. ProEnem, a preparação que vai além. Matricule-se em nosso site. Suzana, qual a diferença entre o pachorrento e o pacóvio ao considerarem uma irrupção amaríssima cogitar acerca das permutas sígnicas do nosso próprio código linguístico? Rômulo, o diernamente é relevante para escrutar o idioma, não com finalidade pernóstica ou pedante, mas para não tergiversar ou ruar ao se deparar com os percalços da língua portuguesa. Isso mesmo. Não entendeu nada, não é mesmo? Pois se para você estudar língua portuguesa é isso, você está muito enganado, porque aqui você vai conhecer a professora Suzana Traiano, o maior conhecimento da sala de aula e a melhor didática do universo online. E com Rômulo Bolivar, simplesmente o melhor professor de língua portuguesa do Brasil. ProEnem, porque aqui a gente fala a sua língua. Hi guys, well, how are you doing? Now I'm your English teacher. My name is Marceli, and choosing English, you won't... Yo soy Carlón de Español, estoy acá para enseñarles el español. What are you doing here? ¿Qué cosa es esa de las personas hablar en que el español es más Get out of importante? my No class. es más Get out of my importante, classroom. el español es más importante. English is important, Voy a guys. enseñarles los artículos determinantes, los artículos I'm going to indeterminantes, teach you verb tratamiento formal, false tratamiento informal. Chega, Carlão! Chega! Supuesto, sí. O que importa, meus queridos alunos, é que com o ProEnem a gente vai ajudar você a passar no vestibular. Com certeza a gente vai ensinar vocês a passarem no vestibular. Mas escolhe inglês, tá? Não, escolhe espanhol. Não, inglês, Carlão. Gente, vai por mim. Não, sabe, inglês é cara. muito mais fácil. Quer saber a diferença entre mágica e física de verdade? Vem pro ProEnem. Peraí, pô. Outra característica que é muito importante de se analisar com água e gerou também muitas questões em prova de vestibular foi a questão da solubilidade da água. A água, como eu falei ainda agora, é uma substância de geometria angular, polar e, portanto, dissolve muitas substâncias. Então, o que a gente tem que observar, muitas das vezes, em termos de substâncias, é qual a característica daquela substância. Se ela for uma substância também polar, ela se dissolve com facilidade. Se for uma substância polar, não. Até porque qual a regra geral de solubilidade? Semelhante dissolve semelhante. Substância polar dissolve substância polar. Substância apolar dissolve substância polar.
Então, algumas substâncias não se misturam bem em água, como óleo e outras, porém outras têm lado polar e apolar. Então, elas têm uma certa solubilidade. Anfifíricas, por exemplo, teriam essa característica. Dentro disso, outra coisa que chama a nossa atenção, eu citei ainda agora, estou repetindo no material, e como você vai ter acesso a isso depois com calma, vai ler com toda tranquilidade. É a questão dos 4 graus Celsius, a anomalia da água, seu maior índice de contração, sua maior densidade, e a partir daí ela começa uma expansão, tanto quando você aquece, quanto você resfria. E por isso as consequências que tanto na biologia, na física e na química, a gente bate sempre com você. Comentários rápidos. Dentro das estruturas e propriedades físico-químicas, posso citar: permeia todas as porções de todas as células, inclusive do sangue também. Importância em seres vivos, transporte de nutrientes, reações metabólicas. Todos os aspectos da estrutura celular de suas funções são adaptadas às propriedades físico-químicas da água. Os animais, em geral, têm de 50% a 60% dentro da célula e fora da célula de 40% a 45%. Medusas chegam a 90% de água. Vias de eliminação: pele, pulmão, rim, intestino. Propriedades comuns: cor, odor, sabor, estado físico. Propriedades incomuns: ponto de fusão 0 graus, ebulição 100 graus, calor específico e calor de vaporização maior do que os líquidos comuns, produto de ionização e solvente universal. As principais interações entre moléculas fazem com que ela tenha maior coesão. Átomos de hidrogênio compartilham um par de elétrons com oxigênio, o que faz uma geometria angular, e pares de elétrons não compartilhados geram uma carga parcial negativa, o que faz, como eu falei, o lado negativo ser muito eletroatraente. Força de atração eletrônica: o oxigênio origina uma carga parcial positiva, caráter dipolar, eletricamente neutro, uma outra característica que a água pode vir a ter. Por isso, você vai ter muito comumente ligações de hidrogênio entre as moléculas de água e ligações de hidrogênio entre ela e várias outras substâncias, o que faz uma coesão mais forte e maior, fazendo, entre outras coisas, pontos de fusão e ebulição mais elevados. Essa é outra característica, né? A partir daí, pontes de hidrogênio são fortes candidatos a cair numa prova. É interessante que a gente vai ter sempre a ponte de hidrogênio entre o hidrogênio, lado positivo de uma estrutura, e o elemento muito eletronegativo da outra. Geralmente o famoso FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Então repara essa questãozinha do Enem de 2011. Ele começa falando necessariamente da pele humana, da questão hidratação, ele fala da elasticidade. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário sempre que possível utilizar hidratantes umectantes e aí ele vai começar. Esses hidratantes e umectantes são feitos em geral com glicerina. Observa na molécula da glicerina as hidroxilas livres, gerando uma carga altamente negativa e que vai gerar alta atração pela água. E você vai ter uma forte colocação de pontes de hidrogênio. O polietileno glicol, outra estrutura, tem hidroxilas na ponta das extremidades, o que faz com que haja ligações de hidrogênio feitas com a água necessariamente. Então, toda vez que eu tenho substâncias com características desse tipo, elas facilmente, pela diferença de eletronegatividade, vão ter uma forte atração e a geração de interações especificamente do tipo ligações de hidrogênio. Essa foi do Enem e tem mais uma mais antiga que envolve mais ou menos a mesma linha de pensamento. Pensa sempre assim: toda molécula que tem grupos hidroxilas livres caracteriza um lado polar muito eletroatraente. Por isso você vai ver, por exemplo, uma outra questão do Enem de 2013, se não me engano, ele botava vitaminas, 4 vitaminas, e perguntava quais as vitaminas hidrossolúveis. Aquelas que têm o maior número de grupos hidroxilas livres, como a vitamina C. Porém, outras vitaminas, como a A,
tem cadeias carbônicas gigantescas e a cadeia de hidrocarbonetos é sempre apolar. Logo, não vai se dissolver em água. Ela é uma vitamina lipossolúvel. Isso caracteriza as diferenças, muitas das vezes, não só na questão da solubilidade, quanto na questão do tipo de interação que você vai ter. Então, fique atento a esse tipo de estrutura. É muito comum, em termos de prova de vestibular, a discussão em cima disso. E a água é foto forte para gerar todas essas discussões. Em termos de solubilidade, é aquilo que a gente estava falando. Percebe? O lado positivo do hidrogênio da água atrai os ânions da estrutura do íon. O lado negativo da estrutura da água, o oxigênio, atrai o cátion. É por isso que a gente dissolve os íons entre as moléculas de água. Da mesma forma, moléculas de açúcar têm hidroxilas livres na sua estrutura que exercem atração sobre a água. E você consegue, então, dissolver açúcar na água da mesma forma que você dissolve sal na água. Então, você observa que eu preciso ter um ponto de interação ou de atração para que haja essa dissolução, tanto na questão dos sais, quanto na questão dos compostos orgânicos que são polares. Outra coisa que chama a minha atenção, aquilo que eu falei ainda agora da vitamina, às vezes uma molécula muito grande tem o lado hidrocarboneto dela muito apolar e, com isso, hidrofóbico ou lipofílico. Porém, o lado da ligação iônica aqui faz com que eu tenha uma diferença de eletronegatividade e gera uma polaridade, o que faz com que eu tenha um lado hidrofílico ou lipofóbico. Portanto, eu posso dissolver substâncias por um dos lados, uma má solubilidade, mas fazê-lo. Muito comum nas substâncias anfipáticas, que vão ter como essa estrutura um lado que dissolve em água, um lado que não dissolve, logo dissolve em óleo. Então ele tem características duplas, que podem se dissolver tanto na parte lipídica quanto na parte aquosa. E aí você gera a partir daqui uma questão como essa no Enem. Essa questão clássica caiu recentemente, foi 2012 ou 2013. Ele fala dos fosfolipídios. Se você tem a noção que o fosfolipídio é anfipático, ele tem um lado polar, um lado apolar. O lado apolar não se dissolve em água, mas o lado polar se dissolve. Então, o lado apolar vai se dissolver, por exemplo, em óleos e gorduras, o lado polar vai se dissolver na água. Então, isso é capaz porque esses fosfolipídios têm qualidade anfifílica, porque ele tem os dois lados podendo se dissolver, tanto na parte lipídica quanto na parte aquosa. Então, uma questãozinha que caiu recentemente e é bem interessante a gente discutir em cima desse raciocínio. Outra questãozinha que também caiu recentemente, 2011. Ele fala da mamona. A partir daqui ele diz que além do óleo que você obtém da mamona, você tem uma massa orgânica conhecida como torta de mamona. Essa massa tem potencial para ser utilizada como fertilizante do solo e como complemento em ração animal. Legal. Só que ele fala que essa torta tem alguns compostos tóxicos e alergênicos, diferentemente do óleo de mamona. Aí ele pergunta, para que essa torta possa ser utilizada na alimentação animal, é necessário um processo de descontaminação. Aí ele fala, a característica presente nas substâncias tóxicas e alergênicas que inviabiliza sua solubilização em óleo, se ele não vai se dissolver em óleo e o óleo é uma estrutura lipofílica, é porque ele deve se dissolver numa estrutura de água, então hidrofílica. Então, na verdade, muitas das vezes é interpretar até a ideia do enunciado.
Se eu sei que o óleo é lipofílico e você tem uma dificuldade de solubilizar em óleo, é porque, na verdade, ela deve se dissolver em água. Então, se ela não é lipofílica, ela vai ser hidrofílica. Hoje, o Enem apresenta, pelo menos nos últimos 4 anos, 3 questões que envolveram esse tipo de raciocínio. Foi muito frequentemente presente essa ideia de quem dissolve o quê, como dissolve o quê, a parte hidrofílica, lipofílica e automaticamente hidrofóbica e lipofóbica. Fica atento a isso, porque é sempre um ponto forte cobrado em termos de Enem. As propriedades coligativas fazem com que você faça com que uma substância altere necessariamente sua pressão de vapor, seu ponto de ebulição, seu ponto de condensação e difusão e, por uma questão de osmose, faça com que água passe de uma substância pura para uma solução concentrada ou de uma solução diluída, que é maior quantidade de água, para uma solução concentrada, alterando os meios e discutindo as questões normalmente hipotônica, isotônica e hipertônica. Também é outro ponto forte quando você trabalha as questões de vestibular. Então, fique atento às questões das propriedades coligativas da água. Uma das coisas que você observa é os peixes que habitam a água com temperatura abaixo do ponto de congelação, mantendo ela líquida, a concentração de soltos presentes no sangue diminui a temperatura de fusão da água, impedindo o congelamento dos mesmos. Então, esse é um dos casos em que as propriedades coligativas se alteram para a conservação da vida marinha, principalmente. E aí, uma questãozinha da área de água. Outra coisa que é muito comum cobrar, e aí essa questãozinha está meio fora de ordem dessa vez, mas ela é boa para falar nisso. Às vezes você tem uma situação ácida ou uma situação básica no enunciado. Se uma situação ácida é descrita, eu devo buscar uma opção que tenha uma característica básica no sentido de eliminar aquela acidez. Se a minha questão trouxer um enunciado de características básicas, a eliminação desse excesso de base vai ser pela presença de ácidos. Então, é uma questão que busca a ideia da neutralização. Ele começou o texto falando de um organoclorado, falando da questão toda dos encanamentos, e ele liberou para você a ideia do HCl. O HCl, em meio aquoso, vai liberar íons hidrogênios. Então, você vai ter um alto índice de íons hidrogênios e de acidez. Ele quer, então, que eu use, para tratar essa substância ácida, alguma coisa que seja mais apropriado. Ora, Edson, vai ser mais apropriado eliminar a acidez que vai gerar na situação problema se eu usar alguma coisa de caráter básico. É evidente que a água destilada e desmineralizada vai estar em termos neutros. A salobra tem outros tipos de sais, em geral levemente ácidos, o que varia com que eu aumentasse o problema e não eliminasse. Fiquei restrito a 2 opções: água dura ou água de cal. O que é água dura? É uma água rica em sais de cálcio e magnésio, que são sais de caráter básico. Porém, a água de cal é uma água que apresenta cal, óxido de cálcio, altamente básico, e que, em presença dessa água, vai gerar o hidróxido de cálcio, que é uma substância de caráter básico e vai ter a maior força para eliminar esses íons hidrogênios. Então, com certeza, a água de cal foi a resposta oficial da questão. Embora eu sei que a água dura é levemente básica e poderia funcionar também, mas em termos de uma presença forte da hidroxila, que seria o elemento mais diretamente ligado a eliminar o hidrogênio, a água de cal é sempre a sua melhor opção. Daí, uma outra de óxido de cálcio, que falamos ainda agora, a cal, é uma substância de caráter básico. Então, se o cal está em suspensão na água,
é muito usado em tinta de baixo custo, dá uma tonalidade branca aos troncos de árvore. Opa! Então, ele vai pintar o tronco com a cal. Quando essa cal secar naquele tronco, o que ela vai fazer? Como a solução com óxido de cálcio e água tem maior quantidade de soluto dissolvido, ele vai fazer o quê? Atrair necessariamente a água das árvores, dos microambientes, para essa cal. E com isso, for provocar uma osmose, que é necessariamente a transferência de água ou de uma solução diluída ou do solvente puro para a solução mais concentrada. Então, com isso, essa água vai tornar inviável o desenvolvimento dos micro-organismos, porque você não vai ter água sobrando nos microambientes para gerar os micro-organismos. Então, outra questãozinha interessante que aplica a questão das propriedades coligativas na utilização da retirada de água. É interessante que, de vez em quando, ele crie uma situação, um problema, para que você aplique um conceito químico ou biológico, podemos ver também por esse aspecto, para que você possa trabalhar naquela questão, de certa forma, interdisciplinar. Outra questãozinha aí para você. Suponha que você seja um consultor e for contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética. Outro ponto forte das provas de Enem, a questão energia. E sempre energia ligada ao meio ambiente. Por isso, energia com água tem tudo a ver, até porque você pode gerar energia a partir da água. Mas nessa questão, ele quer que você trabalhe uma região, um país, plano. Se é plano, não tem quedas. Não tem uma diferença de altitude que poderia gerar energia potencial para mim. Chuvosa. Opa, tem até água a partir de chuva. Mas se é plana, vai ser difícil reter essa água. Com ventos constantes. Opa! Toda vez que eu tenho ventos garantidamente constantes, um fato que eu posso usar a meu favor hoje são as famosas energias alternativas. E entre elas, a energia eólica. Então, ao ler o enunciado, algo me diz que eu posso puxar para cá a minha resposta, ou vai ter algo a ver com isso. Até porque, entre as outras opções que eu tenho do meu país, essa é a que eu estou vendo com maior facilidade de gerar necessariamente alguma coisa energética. Dispondo de pouco recurso hídrico, então eu tenho pouca água disponível. Energia a partir de água vai ser mais complicado. E não tem reservatório de combustível fóssil. Então, gerar gasolina e outros processos vai ser complicado. Então, com certeza, biocombustíveis, energia solar, ele fala que chove muito, então tem poucos dias de sol. Nuclear, nada a ver, você teria que ter um outro tipo de raciocínio. Hidráulica, com poucos recursos hídricos, vai ser difícil. A eólica, então, é o caminho mais lógico para que eu gere, a partir aí da estrutura do país, a energia alternativa de melhor característica. Então, com certeza, o Enem quis criar em você a tentativa de você observar que a tendência para as energias alternativas ocasionam menos impacto ambiental e facilitam você, o teu crescimento e a tua produção de energia. Só uma passagem rápida, eu queria tocar nessa parte de tampões. Tampão é uma substância em coexistência, em equilíbrio com outra, que você adiciona alguns meios reacionais ou não para manter o equilíbrio do pH. Principalmente em estruturas que eu não posso ter uma grande variação de pH, pois destruiria uma cultura, destruiria, por exemplo, células, faria com que eu tivesse danos sérios ao equilíbrio daquele meio. Muito comum no nosso sangue. Você sabe que o sangue humano tem um padrão de variação pequena de pH entre em torno de 7,2, 7,4. E as organelas que estão nela, vivas, têm que coexistir e manter a vida da pessoa. Então eu não posso permitir que nesse sangue humano haja variações muito grandes de pH, pois entenda uma coisa importante.
Se o pH varia de 1 unidade, equivale a um aumento ou diminuição em 10 vezes da acidez. Então, se variar de 0,2 unidades, é como se eu dobrasse ou reduzisse a metade a acidez. É morte certa para organelas e outras estruturas. E sendo assim, o tampão entra nessa história para manter o equilíbrio. Se doses de ácidos forem adicionadas ao meio, ele desloca o equilíbrio, compensando esse ácido e fazendo o equilíbrio do sangue se manter. Se doses alcalinas forem lançadas ao sangue, ele desloca no sentido oposto, fazendo com que o pH continue sendo mantido na faixa limite. Então, o tampão pode ter vários tipos de estruturas em equilíbrio. O tampão mais comum que a gente vai ter aí é justamente o tampão com base em bicarbonato, que é um dos tampões mais comuns que visam a manter a ideia ácido básico com a presença de CO2 e bicarbonato. Esse CO2 e o bicarbonato em equilíbrio vão fazer um transporte para lá e para cá no equilíbrio, de forma a equilibrar ou quando a situação está ácida ou quando a situação ficar básica. Muito comum acontecer no organismo. Então, mais ou menos, seria essa a ideia que eu resumi para você. Se você lança íons hidrogênios no sangue, a tendência é que você aumentaria a acidez sanguínea e o pH diminuiria. Automaticamente, a concentração de ácido carbônico aumenta, aumentando a concentração de CO2 no sangue, aumentando a pressão deles nos espaços aéreos do teu corpo, e aí o CO2 é expirado, fazendo com que você diminua necessariamente essa acidez. Se você, por outro lado, adiciona íons hidroxilas, vai caracterizar um aumento da basicidade e um aumento do pH. Então vai acontecer exatamente os eventos opostos. Então o tampão, ele é muito interessante ser tocado porque ele é usado em meios aquosos para manter dentro de uma faixa a variação de pH daquele meio. Então isso é muito interessante, sempre falar e tocar quando se fala. Isso muito embora você não tenha, há mais de 10 anos, cobrado em vestibular, pelo menos Enem e UERJ, questões tampões. Mas é interessante falar que ele também faz parte dos sistemas aquosos com os quais nós trabalhamos. Só para você ter uma finalização, se você aumenta a acidez respiratória ou metabólica, você vai ter problemas de acidose. Se você aumenta a alcalinidade, alcalose, que pode ser nível respiratório ou nível metabólico em ambos os casos. Se for uma acidose respiratória, você vai ter apneia, capacidade pulmonar prejudicada, acúmulo de CO2 nos pulmões. Se for uma alcalose, você vai ter uma hiperventilação, diminuindo com isso o CO2 no sangue. Se ela for metabólica, por certeza foi ingestão de ácido, produção de certos ácidos no diabetes descompensado ou na disfunção renal. Se você tiver uma alcalose, ao contrário disso, uma ingestão de álcali, vômitos prolongados ou desidratação extrema levando à retenção de bicarbonatos. Então fica aí um resumo para você das principais alterações que você vai citar nesse caso. Rapidamente, água e a relação com vida. Abundância do peso celular das pessoas em torno de 70%. Alguns seres chegam a 90%, como as medusas. Reações químicas necessárias na água. E as propriedades, principalmente, como ser capaz de ser solvente, ativação enzimática, meio de transporte, regulação térmica. Só para não perder a ideia, semelhante dissolve semelhante. Cuidado, a taxa metabólica de um ser está ligado diretamente à quantidade de água. Então, se você tem muita água, taxa metabólica alta. Se você tem pouca água, taxa metabólica baixa. Mudanças de fase. Não esquecer. De sólido para líquido, fusão, que pode ser uma evaporação, uma calefação, uma ebulição. Gasoso para líquido, condensação. Líquido para sólido, solidificação.
sólido para gasoso, sublimação, gasoso para sólido, necessariamente ressublimação. E vamos fechar com uma questãozinha básica aqui para você. Com base nas projeções realizadas por especialistas, prevê-se que ao fim do século haverá um aumento da temperatura média de 1,4 a 5,8 graus. Com certeza, com esse aquecimento, vai haver uma alteração climática e de ambiente em todo o mundo. Regiões podem passar a ter secas crônicas, assim como em grandes inundações. Então, a partir daí, o que isso pode ocasionar em relação a essas mudanças? Provocarão a redução de taxa de evaporação e condensação? Evidente que não, vai haver aumento para que você possa ter seca e inundação. Pode interferir nos processos do ciclo da água? Com certeza. Aumento da disponibilidade de alimento? Com certeza não. Induzirá aumento de... Não, diminuirá, principalmente com a poluição que a gente está gerando. Aumento de volume de todos os cursos de água? Claro que não, pelo contrário. Então, com certeza, a letra B é a melhor opção que você tem aí para responder a questãozinha. E continue conosco. Essa foi uma homenagem à Semana da Água, alertar você e lembrar que água dá muito caldo e necessariamente importante para os vestibulares atuais. Quase todos os últimos anos de prova tinha alguma coisa de água na prova. Uma boa semana e continue com a gente. ProEnem, a preparação que vai além.